Olá pessoal, tudo bem? Passei aqui para conversarmos rapidinho sobre a última prova do exame de ordem, o exame 44, que aconteceu domingo. E eu fui convidada a gravar um vídeo falando sobre temas que poderiam ser cobrados. E eu sempre trago que é importante enfatizar iter criminis. Assuntos como desistência voluntária, arrependimento eficaz e posterior e tentativa. E nessa prova, a dica que eu falei, duas questões caíram envolvendo este tema. Por isso que eu falo, a parte da teoria geral do crime, ela é importantíssima. Indispensável para o seu estudo. E iter criminis sempre muito cobrado. Vou ler aqui para vocês as duas questões. Uma delas era assim. Maria administrava os proventos de pensão recebidos por sua mãe, Sônia, que faleceu em dezembro de 2022. Com a intenção de continuar recebendo os proventos, Marisa deixou de comunicar à autarquia previdenciária o falecimento de Sônia e assim conseguiu efetuar os saques dos valores depositados nos meses de janeiro a março de 2023. Em abril, a autarquia recebeu a notícia do falecimento e cessou os pagamentos. Ato contínuo apurou o valor dos saques indevidos realizados por Marisa após o falecimento da segurada, acrescidos de multas e juros, e a inscreveu em dívida ativa. Marisa, notificada, efetuou o pagamento integral do débito de forma parcelada entre os meses de outubro de 2023 e janeiro de 2024. A denúncia foi ajuizada em janeiro de 2024 e recebida em fevereiro de 2024. De acordo com a teoria do crime, assinale a opção que apresenta o que a defesa de Marisa deve corretamente alegar. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior ou exercício regular de um direito. Bom, vejam bem, o crime foi consumado a partir do momento que ela recebeu os valores, que não poderia receber após a morte da sua mãe. Então, o crime está consumado. Se o crime está consumado, não dá para alegar desistência voluntária e não dá para alegar arrependimento eficaz. Neste caso, o crime é praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ela voluntariamente, reparou o dano, mesmo que de forma parcelada, e esse parcelamento, esse pagamento ocorreu antes do recebimento da denúncia da queixa. Então, isso está no artigo 16 do Código Penal, que é o arrependimento posterior. Logo, ela responde pelo crime praticado, mas tem uma redução de pena de 1/3 a 2/3. E a outra questão que envolveu iter criminis, Hermes, aposentado com 65 anos de idade, encontrou sua esposa, Diana, 40 anos mais jovem, em plena execução de ato sexual com seu primo, Aquiles, também sexagenário. Totalmente dispensável essa questão de falar de idade, mas enfim. Tomado pela fúria, Hermes sacou sua arma de fogo e disparou um tiro no pescoço de Aquiles. Hermes possuía 18 munições restantes no cartucho de sua arma, mas conseguiu controlar sua ira e, arrependido, levou Aquiles ao hospital. Apesar de ter sofrido ferimento que lhe gerou perigo à vida, devido ao rápido atendimento, Aquiles sobreviveu e, como ficou livre de sequelas, retornou às suas ocupações habituais em uma semana. Atualmente, Hermes, Diana e Aquiles mantêm relação de amizade. Com base na situação hipotética, assinale a correta. O delito praticado por Hermes ocorreu tentativa de homicídio, crime de lesão corporal de natureza leve, crime de lesão corporal de natureza grave ou crime de exercício arbitrário das próprias razões. Isso daqui a gente já arrisca. Então, vejam bem, ele poderia ter continuado, ninguém chegou, o Aquiles não utilizou aí de nenhuma legítima defesa, ou seja, o Hermes poderia ter continuado, mas ele parou, ele desistiu de atirar. E mais do que isso, ainda levou a vítima até o hospital e lá a vítima sobreviveu. Então vejam bem, essa daí é a ponte de ouro do direito penal. Ele não responde pela tentativa, mas sim pelos atos até então praticados.
O probleminha usa a seguinte frase: apesar de ter sofrido lesões, ferimento que lhe gerou perigo à vida. Se você analisar o artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, que trata das lesões corporais de natureza grave, uma delas é a lesão corporal que gera risco, né? Risco de morte. Então, observem bem, se encaixou perfeitamente. Ele responde pelos atos até então praticados. Qual crime? Lesão corporal de natureza grave. Foi pegadinha porque falou que ele voltou em uma semana a trabalhar, né? E como ele voltou uma semana a trabalhar, deu aquela maquiada na questão. Mas essa parte em que fala, em que afirma que ele tinha sofrido ferimentos que correu risco de vida, já é suficiente para nós encaixarmos nesse tipo penal. Então, não deixe de lado iter criminis. Fique atento, porque isso não é só cobrado em prova da OAB, mas também em provas e concursos públicos. Então, fique de olho nesse tema. Até mais. Atenção nisso. Outro ponto importante, quando nós falamos em revisão, em prestar atenção na prova de ordem, são as questões referentes à tentativa. Muitos acabam confundindo a tentativa com a desistência voluntária. A tentativa está no artigo 14 do Código Penal e é aquela situação que leva à redução de pena de 1/3 a 2/3. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução, que nós chamamos de tentativa perfeita, aquela que encosta na consumação. Não é verdade? Já a desistência voluntária, ele inicia a execução e ele desiste no caminho. Bom, geralmente qual é a dúvida? O que vai diferenciar o probleminha para você colocar que se trata de uma tentativa e não de uma desistência? A tentativa ela acontece quando é uma circunstância alheia à vontade do agente. Alheia à vontade da gente, o que significa? Dono da casa chegou, a vítima foi socorrida por terceiro, a vítima foi muito forte e resistiu aos ferimentos, certo? Então, o cachorro latiu, entrou na casa. Então, nessas situações, aconteceu o quê? Mesmo que aquele agente ele vá embora, o ladrão vai embora, o assassino vai embora, nós temos o quê? Tentativa. Por quê? Ele só não continuou por circunstâncias alheias à vontade. Somente por isso que ele não continuou. A desistência voluntária, e prestem atenção que ela é voluntária, ela não precisa ser espontânea. Mas ela é voluntária por quê? Porque foi da vontade do agente. Ele não foi atrapalhado. Traduzindo, ele não foi interrompido. Traduzindo, se ele quisesse continuar, ele poderia, porque ninguém iria atrapalhar, nada iria atrapalhar a sua empreitada. Então, para ele desistir, e com isso fazer jus à desistência voluntária, o que o probleminha vai dizer? Que ao adentrar na casa, ele viu uma foto, ao adentrar da casa, ele viu a foto e percebeu que era uma amiga de infância, aquela casa que ele estava entrando. Ao atirar, por exemplo, dar o primeiro tiro, a vítima pede clemência, fala para ele assim, pelo amor de Deus, não me mate, igual aquele caso que aconteceu na vida real, da pessoa apontar a arma e a vítima ajoelhar e começar a rezar. E antes da vítima entregar a carteira, ele resolve ir embora, já que a vítima começou a rezar. Logo, essas situações que eu falei agora, são situações que demonstram que ele desistiu não porque algo atrapalhou ou porque alguém atrapalhou, mas foi por vontade própria. E qual a diferença desses institutos da desistência e da tentativa? A tentativa, ele responde pelo crime com redução de pena. Então, vamos imaginar que ele entrou numa casa para assaltar, para praticar um furto, praticar um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, pulou na casa. Nisso, o morador chega e ele foge. No entanto, é capturado. O que nós temos aí? Nós temos tentativa de furto. Ele responde pelo crime de furto com redução de pena. Ele pega, aponta a arma de fogo para a vítima, ordenando que ela passe a carteira. A vítima dá um chute e consegue fugir. O que nós temos?
tentativa de roubo. A pessoa dá vários tiros na vítima. Uma pessoa, uma vizinha escuta, chama a ambulância. Ela é levada ao hospital e sobrevive. O que nós temos? Tentativa de homicídio, certo? Porque foi circunstâncias alheias à vontade. Já nas situações que eu comentei com vocês, de uma pessoa entrar numa casa, começar a pegar os objetos, podia continuar, mas ela olha a foto em cima lá da peça da sala onde ela estava mexendo e ela reconhece a foto como uma amiga da infância. Então, veja bem, ele é a ponte de ouro à desistência voluntária. Ele responde somente pelos atos até então praticados. Logo, ele não responde por tentativa de furto. Ele responde por qual crime? Pelo crime de violação, de invasão de domicílio, já que ele entrou na casa sem ser convidado. Artigo 150 do Código Penal. Ah, professora, e naquele caso que você comentou da pessoa apontar a arma de fogo, a vítima começar a rezar e ele ir embora? Ele responde pelo quê? Pela ameaça. Ele não responde por tentativa de roubo, ele responde pela ameaça, tendo em vista que ele apontou a arma de fogo. Professora, aí naquele exemplo que ele deu um tiro e a vítima falou: pelo amor de Deus, não me mate, não me mate. Mas a vítima ficou com o braço machucado. Ele não responde por tentativa, mas responde por lesão corporal, seja leve, grave ou gravíssima, dependendo da situação no contexto. Não confundir também a desistência voluntária com arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz é aquela situação em que o agente pratica todos os atos executórios que estavam ao seu alcance, ou seja, deixa a vítima ir lá e tomar todo o copo com água e veneno, dá vários tiros na vítima, tudo, descarrega a arma de fogo e depois ele pratica um ato para evitar o resultado. Por exemplo, dá o antídoto do veneno, leva a pessoa até o hospital, certo? Lembrando que para ter o arrependimento eficaz, que assim como a desistência voluntária é a ponte de ouro do direito penal e vai levar a responsabilidade somente pelos atos até então praticados, ele tem que ter sido eficaz, ou seja, o antídoto deu certo e a vítima não morreu, o socorro que a pessoa teve no hospital fez com que revertesse a situação dos múltiplos tiros que ela recebeu, senão não há arrependimento eficaz. Também existe o arrependimento posterior, que não tem nada a ver com o que nós já estamos falando agora. O arrependimento posterior, ele acontece naquelas situações onde existe dano material, patrimonial. E esses crimes são praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Por exemplo, furto, estelionato. Toda vez que voluntariamente o agente devolve a coisa, então o furtador, o estelionatário, ele devolve a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, ele tem o quê? Uma redução de pena. Ele responde pelo crime, seja furto, estelionato, receptação, mas ele tem uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Agora, se o crime é praticado com violência, grave ameaça, ou se ele devolve a coisa durante o processo, não é arrependimento posterior, é apenas uma atenuante lá do artigo 64, 65 do Código Penal. Logo, ele só tem uma atenuante de pena, não tem essa redução maravilhosa do arrependimento posterior do artigo 16, que exige todos esses requisitos, certo? Prestar atenção também quando o probleminha ele traz o famoso erro, o erro acidental, o erro sobre a pessoa ou o erro de execução. O erro sobre a pessoa é o equívoco visual. O probleminha geralmente vai falar assim, acreditando. Então, Tício, acreditando estar diante de seu inimigo Caio.